estava lá sentado, lindo, maravilhoso. Mestre Gonda. Mestre Gonda, gente, pô, ele ainda é muito bonito, mas, cara, ele era cabeludo, ele nadava com aqueles ombros, sabe? O varão da estatura perfeita. Isso, menina, Sim, aí eu olhei assim pra ele estava sentado na frente de uma máquina de datilografar. Eu olhei assim pra ele em segundos, foi um negócio assim esquisito demais. Falei, gente, que homem lindo é esse? Eu preciso trabalhar nesse escritório, mas eu fiquei pensando assim, esse homem vai dar uns filhos lindos. Ai, amei! Nunca imaginei que iam ser os meus, entendeu? Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Hoje nós temos aqui o privilégio de receber a querida Silvia Jerusa. Para a gente é maravilhoso poder bater esse papo com ela. Ela já participou conosco aqui de outras atividades do Reino em Pessoa, mas é um privilégio. A Silvia, né, que é psicóloga também, teve a formação em letras, fez teologia também, né? Então a gente vai conversando com ela. Ela fala muito também sobre terapia, sobre sexualidade, né? E hoje ela está lá na Bethesda. É um privilégio ter você aqui. Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite. Obrigada, digo eu. É sempre um prazer estar com vocês. Ô Silvia, a gente faz essa apresentação aqui protocolar, desse tanto de coisa que você estudou, dessa sua formação, dessa sua carreira que é gigantesca, mas assim, no pessoal, assim, no ombro, né? Quem é a Silvia? Como é que você se enxerga? Como que você se apresenta? Como você se vê? Eu vou ser sincera com vocês. Eu me vejo como uma pessoa muito inquieta. Você me pergunta por que essa formação acadêmica tão extensa? Eu sou muito curiosa. Eu me vejo como uma mulher inquieta. Se eu fosse mais nova, sinceramente, hoje em dia, eu seria política, porque eu gosto muito, sempre gostei muito de história geral. Eu me lembro, quando eu era adolescente, os livros que eu gostava de ler eram os livros do Colégio de História Geral, que tem História do Brasil. Eu gostava muito de sociologia, de filosofia. Eu sempre gostei, eu me lembro demais, lendo deitada, colocava o livro no chão, aí eu me deitava sobre os braços e colocava as pernas para cima e passava horas lendo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu sou muito irrequieta, então eu acho que eu sou irrequieta, eu acho que eu sou, às vezes, transparente demais, então isso machuca um pouco, porque quando você fala o que quer, ouve o que não quer. Então eu sou uma mulher irrequieta, mas assim, uma pessoa que ama muito. Eu sempre digo nas redes sociais, eu sou igrejeira, eu amo ir para a igreja, eu amo igreja desde o dia 1 que eu me converti. Não, passei 5 meses para ir para uma igreja, mas quando eu fui, esse é o meu lugar. O que mais que eu poderia dizer? Por isso, desse monte de faculdade que eu fiz, porque eu dizia, eu quero agora abrir escola nas favelas, aí eu fui fazer pedagogia. Eu quero aprender teologia, eu quero ir fundo, fui fazer teologia. Eu queria dizer para vocês como é que eu parei na psicologia. Foi muito interessante. Como a minha primeira faculdade é letras, então para vocês verem essa minha irrequietude, eu era professora de inglês para executivos aqui em São Paulo. Eu falo muito. Vocês vão poder me cortar depois, mas assim, eu gosto muito de falar, de conversar, eu sou muito espontânea. Então, eu queria fazer um curso de meditação. Pastor Osmar Ludovico, eu fui fazer uma revisão de vida em Curitiba, foi 1 semana, e eu achei sensacional aquela meditação que você ia revisar a sua vida. E eu queria saber a fonte. Eu sou assim, eu quero um negócio, eu vou lá...
pastor Osmar, onde você fez esse curso? Eu quero fazer um curso mais profundo. Aí ele falou, olha, ele me chama de Jerusa. Olha, Jerusa, você não vai conseguir fazer esse curso, porque você fala demais. E esse curso, você tem que ficar 1 mês calado. Eu digo, eu prometo que eu vou me comportar. E papapá. Aí eu me inscrevi para uma bolsa para fazer esse curso de meditação e reflexão sobre a sua vida, que eram só 24 líderes cristãos. O Dr. Hans Burke foi o fundador já faleceu faz uns 2 anos, foi o fundador da ABU na Europa, Aliança Bíblica Universitária. E eu mandei uma carta pedindo essa bolsa, era $8.000 na época, que era lá na Suíça, nos Alpes Suíços. E você não vai acreditar, consegui. Só para mostrar para vocês a minha irrequietude. Eu estava fazendo mestrado na USP em literatura americana. Eu estava analisando toda a obra de Toni Morrison, que eu amo, que é sobre, inclusive, o racismo no sul dos Estados Unidos, né? Os livros dela são interessantíssimos. E eu já estava na fase de entregar a dissertação, defender na banca. E Dr. Hans Burke levou 2 anos para me responder e me dar essa bolsa. Bom, quando eu recebi a bolsa, era em junho, eu ia defender o mestrado em agosto. Eu não quis nem saber. Fui embora para a Suíça fazer esse curso de meditação, que foi o que mudou a minha vida. E lá, Dr. Hans Burke e a esposa dele, Ago Burke, eu descobri que eles eram terapeutas familiares e de casal. Eles fizeram lá uma semana, uma sessão com 2 casais, que até a feição dos casais mudou. E eu estava 36, 37 anos, estava naquela... Todos nós passamos pela crise dos 40, isso aí é inevitável. O que eu fiz da minha vida até agora? O que eu quero fazer no futuro? Queria fazer mestrado em letras, né? Porque eu queria que a minha escola, já tinha uma escola de inglês aqui, tivesse nome. Poxa, a mulher é mestra em inglês. Depois eu ia fazer doutorado. Mas lá eu disse, eu me achei, é isso que eu quero ser. Quando eu voltei para São Paulo, no fim de junho, fiz o vestibular em julho, sem me preparar. Já fazia muitos anos que eu tinha estudado essas matérias de vestibular, passei para psicologia, mas é porque eu queria ser, não era só psicóloga, eu queria ser terapeuta de casal e familiar. Aí eu fui fazer 5 anos de psicologia, mas já com a minha cabeça focada em terapia de casal e família. Aí fui fazer especialização na PUC, em terapia sistêmica familiar de casal. Quando eu comecei a atender... Bom, e o seu mestrado na USP, Jerusa? Eu joguei para o alto. Hoje eu me arrependo. Não pôde acreditar que eu tivesse feito isso. Tanto trabalho para entrar na USP, uma prova dificílima, tanto trabalho para escrever uma dissertação, gente, não sei nem onde anda essa dissertação, mas enfim, não terminei, tá? Não recomendo ninguém fazer isso, mas eu queria tanto psicologia e eu queria tanto focar em terapia de casal. Quando eu comecei a atender casais, eu vi que muitos dos problemas dos casais eram na área de sexualidade. Então eu fui fazer, olha aí, é porque eu sou curiosa, eu quero ir na fonte. Fui fazer especialização em sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP. Bom, aí tem outras especializações que eu fiz, aí você me pergunta, já estou na segunda pergunta, né? Esse meu nível, por que tanto estudo, tanta pós-graduação, tanto mestrado? Porque eu estava curiosa, como é por que a igreja é contra a mulher ser ordenada no ministério? Fui fazer um mestrado sobre a biblicidade da mulher no ministério para poder estudar a fundo, com fundamento científico, a biblicidade ou não da mulher no ministério. Mas eu queria um mestrado que abrangesse mais do que teologia, ciência da religião, que envolvesse os fenômenos religiosos, quaisquer que fossem, o islamismo, cristianismo, judaísmo, enfim. Aí eu fui fazer mestrado em ciência da religião, mas eu queria na área de sexualidade. Por quê? Eu sou cristã evangélica, cristã desde 74, né? Muitos de vocês nem nasceram ainda, nem tinham nascido ainda. Quando eu casei com meu marido, eu já era professora universitária, né? Eu ensinava inglês na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza. Jerusa, com licença, posso te perguntar uma coisa, que realmente isso é uma coisa que a gente fica pensando, né? Uma mulher, assim, com um currículo tão extenso, eu achei incrível o fato que eu acho que você não só é irrequieta, como também multifacetada, né? Você tá falando aí da sua vida e você tem um espectro imenso de conhecimentos, isso é maravilhoso. E aí, como é que foi esse processo de você, curiosa desse jeito, se ver como mulher de pastor e depois assumir uma comunidade como pastora também dentro de
à comunidade religiosa. Conta pra gente, assim, tanto o processo da sua conversão até o teu casamento mesmo. Como é que foi isso tudo? Foi interessante. Eu era ateia. Eu fui católica até os 15 anos. Com 15 anos eu me decepcionei na minha confissão com o padre. Minha mãe disse, você não vai mais nessa igreja, porque ele perguntou umas coisas que eu nem sabia o que era. Quando eu cheguei em casa, eu fui perguntar para minha mãe. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Mãe, o que é aquilo outro? Ela disse, menina, de onde é que você tirou isso? Eu digo, o padre que me perguntou no confessionário. Aí ela falou assim, esse padre é um safado, você nunca mais vai pisar nessa paróquia. Como a igreja católica naquela época tinha uma em cada bairro, aí eu digo, então eu não quero mais saber de nada. Com 15 anos, eu comecei a questionar se Deus existe, por que tanta pobreza? Se Deus existe, por que tanta maldade no mundo? Se Deus existe... Então eu comecei a questionar a existência de Deus e realmente eu virei ateia. Passei na faculdade de letras, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, no auge da ditadura, 1972 ou foi 71, não me lembro muito bem, tá? Mas eu me formei em 75. Bom, aí eu era recepcionista de um banco e esse banco foi vendido para o Bradesco e o diretor do banco, que gostava muito de mim, aí o Bradesco queria que eu fosse para o turismo, ele disse, Silvia, ele gostava muito de mim, não quero você metida com o turismo, eu vou conseguir um outro emprego para você. Eu sei, um amigo meu, estão contratando uma tradutora, acho que eu já estava no último ano de faculdade, penúltimo ano de faculdade, e eu vou lhe recomendar. Aí eu fui na Christian Children's Fund, que hoje é a Tear Fund, eu fui lá, a entrevista toda bonitona, né, gente? Aí eles perguntaram, sua religião? Eu falei, não tenho. Coloquei ateia. Aí eu fui falar com o diretor. Quando eu passei por um escritório, uma porta entreaberta, quem estava lá sentado, lindo, maravilhoso? Mestre Gonda. Mestre Gonda, gente, pô, ele ainda é muito bonito, mas, cara, ele era cabeludo, ele nadava com aqueles ombros, sabe? O varão da estatura perfeita. Isso, menina, Ungido. Sim, aí eu olhei assim pra ele estava sentado na frente de uma máquina de datilografar. Eu olhei assim pra ele em segundos, foi um negócio assim esquisito demais. Falei, gente, que homem lindo é esse? Eu preciso trabalhar nesse escritório, mas eu fiquei pensando assim, esse homem vai dar uns filhos lindos. Ai, amei! Eu nunca imaginei que iam ser os meus, entendeu? E nem sei por que eu disse isso, gente. Foi um negócio instantâneo, sabe assim? Profético. Aí, quando eu entrei lá, né? Aí eu nem conversei com ele, fui conversar com o nosso chefão, o meu futuro chefão. Aí ele disse, eu notei aqui na sua ficha que você disse que não tem religião. Eu disse, Ele, por quê? Aí eu fui, expliquei todos os meus argumentos para ele, não, negócio de padre, não sei o que mais. Aí eu expliquei, né? Porque esse livro foram alguns homens que escreveram só para criar uma religião, não acredito em Deus. Foi eu dizendo para o meu futuro chefe que eu não sabia que era pastor. Ele era pastor presbiteriano, eu não sabia de nada dessa empresa. Aí eu falei, mas eu não queria discutir religião, porque eu já tenho isso muito firmado na minha cabeça. Aí ele contou a história do Ricardo. E ele disse, olha, você viu aquele rapaz lá fora? Eu disse, aham. Ele disse, pois é. Aí contou uma história de um acidente que houve com o Ricardo, voltando de um acampamento de Recife, que eles oraram, quando abriram os olhos, as vacas tinham sumido do campo e não aconteceu nada. E eu, né? E foi com pena dele, em vez de... Aí eu fiquei morrendo de pena do Ricardo, eu não sabia nem o nome dele. Ele disse, olha, nós temos uma reunião aos sábados da Aliança Bíblica Universitária no campus da UFC, que era a minha faculdade. Eu pensei, o quê? Os crentes estão lá no meu campus? De jeito nenhum. Vou acabar com essa reunião. Eu acreditava que a religião era o ópio do povo. Então, eu chamei uns amigos subversivos, nós éramos subversivos, e fui no sábado. Mas isso eu nem... E Ricardo, esqueci, né? Eu falei, eu não vou entrar nessa empresa nem a pau, porque é tudo um bando de crente. Deus me livre de trabalhar com crente. Não quero trabalhar com a gente chamava de protestante. E eu não voltei nesse lugar para pegar a vaga, para fazer minha inscrição, porque eu não queria trabalhar numa empresa lotada de protestantes quando eu não acreditava nada que eles acreditavam. Bom, fui para a ABU, levei um monte de colega meu. Eu digo, vamos encher eles de perguntas. Enfim, resumindo uma longa história, eu passei 5 meses indo para essas reuniões, me empolguei por Jesus, li o Novo Testamento em 5 meses,
e me apaixonei por Jesus, pelos tabus que ele quebrou e pela atenção que ele deu às mulheres. Acredite se quiser, foi isso que me converteu. Aí eu me converti, aceitei a Jesus num acampamento da ABU e fui na presbiteriana numa reunião de jovens que era muito perto da minha casa. Bom, quando eu chego na reunião de jovens, quem é que estava lá pregando? Varão valoroso, lindo, maravilhoso, pregando. Aí eu me apaixonei pela pregação dele, na nova convertida. Aí eu, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Mas ele era noivo de uma menina muito rica da cidade. Um varão valoroso. Foi. E eu também tinha um namorado, ateu, um namorado muito bonito também. Enfim, aí eu digo, olha, o cara tá aqui. Ainda visitei a Igreja Batista, viu, Walter? Mas a Igreja Batista era muito elitista. Tinha umas meninas muito metidas besta, sabe? Aí eu falei, não, vou pra presbiteriana mesmo. Aí fui pra essa presbiteriana, que a Batista também era perto da minha casa. A primeira Igreja Batista, memorial, com umas coisas cheias de mármores. Eu falei, não é a minha praia. Aí eu fui pra Presbi e... Bom, também tinha o Ricardo lá, né? Essa menina que o Ricardo era apaixonado, que era a noiva dele, cantava muito lindo numa banda. Eram, tipo, vencedores por Cristo lá no Ceará, né? E aí ele ficava babando, ela cantando, e ele ficava de, não, eu não tenho a menor chance, coisa assim. Mas enfim, ela foi embora de Fortaleza, acabou o noivado, ainda bem. Aí ele me dava carona para a escola dominical, coisa e tal. É Deus abrindo o caminho aí. Abriu a brecha, né? Foi. Aí o meu namorado também ficou chateado comigo, porque eu comecei a frequentar a igreja e ele disse que eu tinha que escolher. E quando a gente está apaixonado por Jesus, homem nenhum faz você escolher ele. Aí ele disse, você vai escolher entre mim e a sua religião. Eu falei, não, eu vou escolher entre você e esse Deus que eu encontrei. Então eu acabei o namoro com esse cara. Uns tempos depois comecei a namorar com o Ricardo. Mas, minha gente, a história não é tão bonita assim, porque 3 meses depois ele acabou o namoro comigo. A gente recebeu o batismo com o Espírito Santo e ele recebeu o chamado para o ministério. Acabou o namoro comigo, foi embora para os Estados Unidos, passou 3 anos lá fazendo seminário e eu aqui. Quando ele voltou, eu estava noiva de outro rapaz, que era professor da... Minha filha, é o seguinte, quando eu era novinha, minha gente, quando um acabava, eu já tinha 3, 4 esperando, entendeu? Ai, tá certíssima. É isso aí. A gente pode fazer uma novela da Record para Jerusa e com o Ricardo. Pode. Olha, mas foi uma novela. Eu amei. Eu ia fazer um De Volta com os Ex, programa de férias com o ex da Jerusa. Gente, olha, aí sim, eu tava noiva, certo? Me chega o Ricardo Gondim. 6 meses depois eu fiz uma prova lá e passei. Fiquei nesse escritório, traduzindo cartas, ajudando quando os americanos vinham conhecer as crianças, blá. Ricardo, eu tô de aliança de noiva. Aliança amarela, dourada. Ricardo aparece na porta, gente. Isso foi em outubro, eu ia casar em março. Aí o Ricardo aparece, meu coração fez puc. Eu digo, meu Deus, não. Todo mundo olhou pra mim, né? Porque fazia 3 anos que eu não via ele. Ninguém via ele. Hello! Aí eu... Aí o pessoal... Tinha um cara que gostava de mim no nosso escritório, morria de ciúme de mim. Eu vi que o seu rosto mudou. Eu digo, imagina, eu quero saber desse cara, imagina, eu tô noiva. Aí ele falou, esse seu noivado é uma farsa, você ama o Ricardo. Para com isso. Mas, gente, uma longa história, né? Enfim, acabei o noivado em dezembro, com problemas nossos, meu e do meu noivo, que eu não queria mais dançar, não queria isso, aquilo, outro. Não, ele me chamava de nega. Se a gente casar e você não quiser ir dançar comigo, eu vou dançar sozinha. Mas eu tava super crentona, sabe, assim? Não podia dançar. Minha igreja não podia nada disso, gente. Hoje em dia, né, a gente vai para as baladas, hoje em dia tá muito bom ser crente. Mas, enfim, foi assim. Walter, eu trabalhei 2 meses aí em Belo Horizonte. Não sei se vocês conheceram o pastor Eli Domingues, ele era da presbiteriana, 4ª presbiteriana, não me lembro. Enfim, morei lá na casa dele 2 meses, trabalhei na Christian Children's Fund aí, porque quando eu acabei o noivado eu fui embora de Fortaleza
E o pastor Eli foi o que disse para mim. Aí o Ricardo escrevendo, que estava apaixonado por mim, que eu era a mulher da vida dele. Aí eu digo, ai pastor, não tenho mais coragem de voltar ao namoro com esse rapaz não, porque ele já machucou tanto meu coração. E o cara agora é evangelista da Assembleia de Deus. Imagina, jamais eu quero ir para a Assembleia de Deus, jamais eu queria casar com um pastor. Mas... Aí o pastor Eli Domingues disse assim, Silvia, volte para Fortaleza, converse com ele pessoalmente, era carnaval, 22 de fevereiro de 77. Converse com ele e veja, porque se eu tivesse alguém tão apaixonado por mim, como ele mostra nessas cartas, que eu mostrei tudo pro pastor e para a esposa dele, né, que hoje eles não estão mais casados, são divorciados. Aí ele disse, eu iria lá verificar. Sim, pastor Eli amava o Ricardo. Ele disse, eu jamais deixaria um rapaz desse escapar. Eu falei, não, pastor, casar com o pastor da Assembleia de Deus, Deus me livre. Mas enfim, eu ouvi o pastor, fui passar o carnaval em Fortaleza, né, tirei uma semana de férias, encontrei o Ricardo, e quando foi do dia 11 de junho de 77, a gente casou. A gente voltou ao namoro em fevereiro, e aí eu queria casar só no outro ano. Ele já queria casar em maio. Eu falei, peraí, meu amigo, eu não sei mais quem você é. Você chegou tão diferente do seminário, você pertence a uma igreja bem diferente da que eu pertenço. Eu não quero ser mulher de pastor da Assembleia de Deus. Eu estava certa, é a pior coisa que existe na face da terra. Eu estava certa, mas o amor, né? A paixão cega a gente. Casei. A gente casou em 4 meses, porque o Ricardo era jovem casadoiro, 23 anos. Ele disse que é melhor casar do que abrasar, então vamos casar. Então, e eu disse para minha mãe, Ricardo vai vir me pedir em casamento para maio. A senhora, pelo amor de Deus, disse para ele só em janeiro do ano que vem. Aí o Ricardo chegou para pedir minha mãe em casamento, a minha mãe, mas por que, meu filho? Maio tá muito em cima. Vamos fazer esse casamento em junho. Aí eu olhei para minha mãe. Enfim, a gente casou, nem deu recepção, porque foi numa igreja Assembleia de Deus e convite para todo mundo. Nós mesmos pagamos nosso. Eu paguei o meu vestido, minha mãe fez o meu vestido e a gente pagou para montar todo o nosso apartamento. A gente não deu recepção e eu tô até hoje esperando, gente. Fiz 25 anos de casada, agora eu vou fazer 44. Aí eu digo, mas nos 25 anos vou fazer aquela festa também e não tive dinheiro para fazer aquela festa. Foi assim que a gente casou. Ô Silvinha, muito bonita essa história. Ano que vem, no aniversário de 45 anos, pode chamar a gente, que a gente quer participar desse festão. Oba. Vai ser bem legal. Ai, com certeza. Né? Ouvindo a sua fala assim, principalmente aquela que você estava falando da sua conversão, teve um ponto que me chamou muita atenção, foi quando você disse que estava lendo os evangelhos, né? Durante 5 meses você leu o Novo Testamento, e aí você viu como que Jesus quebrou alguns paradigmas, quebrou alguns tabus, principalmente na vida das mulheres. E aí hoje a gente vê um discurso, um debate muito grande dentro das igrejas, que é a questão do feminismo. A gente sabe que existem vários tipos de feminismos e também vários tipos de feminismo cristãos. Como lidar com esse assunto na igreja? Porque a gente sabe que a maioria das conferências, dos seminários, são palestras contra o feminismo, mas a gente sabe que o feminismo é de suma importância para a gente fazer uma leitura da Bíblia que quebra esses paradigmas. Como que lidar com essa situação, com esses dilemas? Esse foi o meu primeiro mestrado, né? Porque eu fiquei pasma, porque eu me converti justamente assim, né, Walter? Vendo como Jesus quebrou os paradigmas e como ele libertou as mulheres. Então, quando eu entrei na igreja, eu não pude acreditar o preconceito e o papel que davam às mulheres, né? O papel que a igreja, na sua maioria, tá, dá às mulheres é um papel de complementar, é um papel de submissão, é um papel como se a gente fosse uma raça inferior. Um gênero, vou usar a palavra gênero, que também dentro das igrejas eles mais tradicionais eles odeiam, é como se a gente fosse um gênero inferior. Tem o sexo masculino e o sexo feminino. Aí eu fui analisar, Walter, as falas dos primeiros, aí vem a Silvia Jerusa lá, fui buscar lá na fonte. Os primeiros pais da igreja, fui analisar a fala dos primeiros filósofos da antiguidade sobre a mulher. E não se engane, eu acho interessante as pessoas dizerem assim, o Ricardo Gondim usa muita filosofia. Queridos, a teologia tem tudo a ver com a filosofia. A teologia, por exemplo, Agostinho, como ele era seguidor de Plotino, que era discípulo de Platão, ele trouxe o neoplatonismo para a teologia, Agostinho.
Ele dizia que o homem era dividido, né? E existia a dicotomia, era corpo e espírito. Tudo que era bom, seguindo a linha maniqueísta, vinha do espírito, e tudo que era ruim vinha do corpo. Isso aí depois, quando a gente for falar sobre sexualidade, eu entro nessa parte. E durante 9 séculos, Agostinho, no século IV depois de Cristo, estabeleceu essa teologia. 9 séculos depois, porque Tomás de Aquino era aristotélico, ele disse que o homem era um ser integral, não tem essa dimensão tricotômica. Então, aí ele foi tido como herege, Tomás de Aquino. Só a Igreja Católica o perseguiu, ele foi expulso de todas as igrejas, ou de todas as escolas de Paris, que ele ensinava, né, filosofia. Acho que foi 8 anos depois que ele faleceu, foi que a Igreja Católica reconheceu que foi um dos maiores teólogos que a Igreja Católica já teve. Então, tem tudo a ver com filosofia. Por isso que eu fui atrás dos filósofos, e não tem um filósofo, a não ser a filósofa Judith Butler, claro, mas um filósofo da antiguidade, a Simone de Beauvoir, mas os filósofos da antiguidade que não seja misógino. E também as interpretações das cartas paulinas que não têm uma hermenêutica crítica. Então, eu fui estudar por que a mulher não pode ser ordenada ao ministério. Então, Walter, eu desconstruí todos os versículos na minha dissertação, os versículos que falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, é tudo má interpretação da Bíblia, porque a palavra submissão não quer dizer subjugação, quer dizer debaixo da mesma missão. E Deus, quando criou os céus e a terra e tudo que nela há, deu ao homem e à mulher o jardim para que tomem conta. Crescei e multiplicai. Deus não fez divisão. E aí vem aquele famoso versículo de Gálatas, né, que diz que nós somos um só em Cristo Jesus, não há homem, não há macho nem fêmea. Interessante, eu tenho uma história interessante para contar para vocês. Durante toda a minha vida, como mulher de pastor, eu fui perseguida. Eu fui perseguida dentro da igreja Assembleia de Deus, porque eu era presbiteriana, embora eu tivesse sido batizada com o Espírito Santo. Também não acreditava no calvinismo, eu era arminiana, mas as meninas ficaram chateadas, né, gente? O cara mais bonito da igreja delas, uma igreja de 5.000 pessoas, ele era evangelista, viajava e pregava em tudo que era igreja. Escolheu uma menina, entre aspas, mundana, quer dizer uma menina, porque naquela época existia muita divisão, batista, presbiteriana, e a Igreja Assembleia de Deus, eles chamavam de sorveteriana. E enfim, era muito competitivo o esquema lá. Então, as meninas me perseguiam, as mulheres me perseguiam. Olha, no dia que eu fui casar, o Ricardo recebeu 10 profecias no mês, uma semana antes, de que ele não deveria casar comigo. Meu Deus do céu. Ele tinha namorado com uma menina muito rica da Assembleia de Deus, que ainda era louca por ele. E essa menina, que depois se tornou até minha amiga, recebeu 10 profecias de que o Ricardo ia dizer não no altar para poder casar com ela. E ela foi pro meu casamento, ela disse: Jerusa, eu fui pro teu casamento esperando não. Eu estava certa que vocês não iam casar. Ela foi até pro meu chá de panela, eu nem convidei, mas ela foi. Mas depois a gente ficou muito amiga. Ela é uma menina muito boa, hoje ela é pastora. Mas enfim, para vocês terem uma ideia do esquema. Então eu fui perseguida, primeiro porque eu era da igreja presbiteriana, depois eu fui perseguida porque eu sempre gostei de pregar, de dar estudos bíblicos. Claro, na Assembleia de Deus eu não tive essa oportunidade, né? Depois eu fui fazer o seminário. Quando eu voltei, foi que a gente estava em Campinas. 8 meses depois o Ricardo foi para a igreja Bethesda, porque o pastor de lá, que tinha fundado a Bethesda, faleceu, 32 anos, que era muito nosso amigo, doutor Ademir Siqueira, era médico, e o Ricardo foi assumir essa igreja bem pequenininha, tinha 15 pessoas, mas queridos, cheia de cacique. Muito cacique para pouco índio. E quando eu cheguei lá, como eu tinha acabado de sair do seminário, quando a gente sai do seminário, a gente sai, pelo menos eu saí, eu vou ganhar o mundo para Jesus, o Brasil para Cristo, né? E quando eu cheguei lá, encontrei vários presbíteros de cara trancada, e eu me lembro que quando o Ricardo viajava, o pessoal pedia para eu pregar. E aí um pastor, que era um pastor mais antigo, que tinha sido da Assembleia de Deus, subia no púlpito, um púlpito bem pequenininho, bem baixinho, e dizia assim: olha, a irmã Jerusa não vai pregar a palavra, a irmã Jerusa vai compartilhar a palavra de Deus conosco. Então, durante muitos anos, a Silvia Jerusa compartilhou a palavra de Deus com a igreja, né? Não pregou, não sei qual é a diferença, irmãos, mas enfim.
Não, Jerusa, eu fiquei realmente assim me senti muito identificada com a sua trajetória. Claro que na nossa geração tá bem mais fácil algumas coisas, porque na sua época a questão da eclesiologia das igrejas era bem mais pesada, principalmente as denominacionalistas, né? Igual a Batista. Eu sou batista também, então eu sei como que é complicado. Agora, ficou uma curiosidade no ar, porque assim, a gente que é mulher dentro de igrejas protestantes, tem muito aquela questão de cursos, né? Para mulheres, voltado para o ambiente doméstico, com aquela coisa, aquele perfil de mulher evangélica. E para você que era esposa de pastor, eu imagino que essa pressão devia ser até maior. Em determinado ponto, assim, da sua vida, você conseguiu, de alguma maneira, combater essas questões? Ou você se sentiu tolhida, óbvio, né, pelos seus direitos, assim, de exercer o seu ministério, por exemplo. Mas como é que você encara essa força que as pessoas colocam dentro da igreja com esses cursos, né, de mulheres voltados para essa esfera e para um único perfil de mulher? Porque você disse que foi muito perseguida, acredito, por ser essa pessoa, né, que tem o perfil de liderança que não correspondia à expectativa feminina evangélica naquela época, né? E como é que a gente lida com isso, assim? Ótima pergunta. Isso foi um problema. Inclusive, quando o Ricardo me pediu em casamento, como eu tinha sido noiva já há 3 anos, eu tinha feito exame pré-natal e eu não podia ter filhos. Aí eu disse para ele, olha, toda mulher de pastor da Assembleia de Deus precisa ou tocar piano, pelo menos as batistas tem que ser, eu conheci, toda mulher de pastor batista que eu conheci tocava piano, ou ser maestrina, ou ter filhos, né? Ter filhos, ser uma excelente dona de casa e ser a ajudadora do marido. Aí, quando eu fui pedida em casamento, eu disse, Ricardo, não dá certo você casar comigo. Gente, eu sou muito pé no chão. Eu falei, não dá certo a gente casar. Mas por quê? Eu digo, olha, eu não sei tocar nada. Eu não tenho voz para cantar no coral. Minha voz é terrível. Eu cantava no coral da presbiteriana, fui expulsa por livre e espontânea pressão. Porque eu desafinava todo mundo. Eu sou muito desafinada. Eu tenho ritmo, eu gosto de tocar um pandeirinho, mas aqui na minha igreja nem isso me permitem tocar. E eu não sei cozinhar. Desde 15 anos que eu trabalho fora. Eu não sei cozinhar até hoje. Aí o Ricardo disse, eu não vou casar com você para ser minha empregada doméstica, eu não vou casar com você com a sua música, eu não vou casar com você para você caber em estereótipo nenhum. Eu vou casar com você para você ser a minha mulher, a minha amiga, a minha amante, e nem para você ser, desculpa, ele disse isso na época, tá? Uma mulher parideira. Eu não estou casando com a mulher para que ela me dê filhos, eu estou casando com você, mulher, Silvia Jerusa. Aí ele me chamava ainda me chama de Jubes. Na época era Juju. Aí eu digo, então tá certo. Mas, não espere de mim que eu vá, porque eu sempre fui independente financeira. Jamais eu me colocaria debaixo do... Agora, claro, então, Ricardo, deixa eu fazer um pouco de propaganda do meu marido como homem, né? Porque como um pastor, eu acho ele o melhor pregador do mundo, mas como homem, também acho o melhor homem do mundo, porque sempre trabalhamos em conjunto na casa, porque a gente logo depois foi morar nos Estados Unidos, com 1 ano e meio. Minha filha tinha 1 mês e meio, nós fomos para os Estados Unidos para eu fazer seminário. Ele sempre cuidou dos meus filhos, troca fralda, fazia comida, ele que fazia comida até hoje, é ele que cozinha. Eu cozinho, tá, gente? Se eu tiver que cozinhar, mas ele diz que prefere a dele, porque eu sou péssima. Eu faço um arroz, um bife, um feijão, mas, sinceramente, comida gostosa mesmo, quem sabe fazer é ele. Então, aqui em casa nunca teve isso. Aliás, teve. Logo que a gente casou, ele dizia, você tem que se submeter a mim, que eu sou o cabeça. Eu fui logo estudar esse versículo, negócio de cabeça, certo? Fui logo desconstruir. Sempre, no começo do nosso casamento, acho que foi nos 2 primeiros anos, nós tivemos muitos problemas, porque ele era, lembre-se, da Assembleia de Deus, homem, e com esse perfil de macho, pastor da Assembleia de Deus, e eu lá na universidade, no mundo acadêmico, entendeu? Não me conformava que um pedaço de cabelo mandaria uma mulher para o inferno, não me conformava com os usos e costumes. Deus deu uma reviravolta na vida do Ricardo, que para mim que eu ajudei um pouquinho. Ele foi mudando, porque eu digo, cara, não vai dar certo, a gente vai ter que, vamos seguir cada qual o nosso caminho, porque eu não vou nunca aceitar esse negócio, o cabeça. Aí eu fui estudar. Eu tenho um livro que já precisa ser revisado, que acho que é difícil de encontrar, chama-se Um Outro Gênero de Igreja, que aí eu falo sobre o cabeça, né? O homem ser o cabeça, o que é que isso quer dizer. Eu acho que se a gente for olhar
literalmente, na literalidade da Bíblia, no fundamentalismo, realmente o feminismo é muito criticado, Walter. Por quê? Porque as feministas, teólogas feministas, cristãs, a gente desconstrói todos esses versículos, que o homem é o cabeça, que a mulher é o sexo mais frágil, que a mulher é só ajudadora, que a mulher veio só para complementar, que a mulher veio da costela de Adão, por isso que Adão é mais perfeito. Mas aí, quando diz que a mulher vem da costela de Adão, aí se você vai fazer a exegese lá de Gênesis, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança. Então, a mulher tem sim a imagem de Deus, primeiro porque Deus não é homem, Deus é espírito. Inclusive as feministas, as teólogas feministas usam que a Ruá divina lhe abençoe, né? Porque a palavra Espírito Santo foi traduzida como masculino, mas a palavra Ruá em hebraico, sopro, o Espírito Santo é a Ruá divina. Por que não disseram Deus Pai, Deus Filho e a Ruá divina? Aí por aí a gente já começa. Por que o feminismo é tão debatido dentro das igrejas? Primeiro, desculpa aí, temos 2 homens aqui, né? O Walter e o Felipe, mas eu tenho certeza que eles são feministas. Mas é muito ruim para o homem, em geral, aceitar o feminismo. Porque eles vão ter que lavar banheiro, que a mulher tenha o mesmo salário no mercado de trabalho. Uma mulher, na mesma função, até hoje no Brasil, recebe 30% a menos do que o salário de um homem. As atrizes, né, estão fazendo agora o maior rebu lá em Hollywood. Não sei se vocês assistiram aquele seriado House of Cards, que eu assisti todinho, mas teve uma época que esqueci o nome da mulher, ela viu que os episódios em que ela aparecia tinha mais audiência e ela foi lá no cara que estava fazendo o seriado e disse, por que eu estou recebendo a metade do salário do fulano? Eles tiveram que aumentá-la. Inclusive, ele foi tirado do seriado e fizeram a última temporada só com elas. As atrizes hoje também não aceitam mais participar de um seriado e o homem ganhar mais dinheiro do que ela. Eu não estou nem falando de dinheiro dentro da igreja. Você ensinar que a mulher é só um complemento do homem, é ajudadora. Tem até na igreja presbiteriana as auxiliadoras. Não sei se ainda tem, né? Mas na minha época tinha. A reunião de oração das mulheres se chamava as auxiliadoras. Como na Bethesda a gente não tem isso, na Bethesda eu também fui perseguida, tá? Tem homens que não gostam de mim na minha igreja. Mas eu comecei um fórum de mulheres. Os encontros de mulheres são todos empoderando as mulheres. Dizer, você não é inferior. Agora, deixa eu explicar para vocês sobre submissão. Mas eu também não ensino que a mulher deve ser rebelde. Nós, mulheres e homens, temos que reger a nossa família e a nossa vida a dois em consenso. Vamos conversar? Vamos dialogar? Qual o propósito que a gente quer para a nossa família? Qual o propósito que a gente quer para a nossa vida a dois? Então, isso é muito importante ressaltar, tá bom? Que eu não sou aquela mulher bocuda que responde. Não, acho que a gente tem que ter respeito mútuo, amor mútuo. Mas é muito difícil para os homens aceitar o feminismo, mesmo que cristão. Dentro dessa caminhada que você está dizendo de exercer o ministério, dentro dessa pegada, né, às vezes de até ser perseguida e tal, agora talvez vamos pensar assim que você está no auge assim, da sua capacidade, tanto técnica quanto da experiência e tudo mais, o que você diria, assim, fazendo essa análise dessa trajetória no Evangelho, do motivo da ordenação das mulheres, ou a questão do pastoreio feminino? Qual que é o sentido dos fundamentalistas, dos conservadores, negarem esse espaço do púlpito? Você acha que, sei lá, que é misoginia mesmo? Ou se tem alguma outra... Como que você enxerga isso? De não validar a ordenação feminina, de não validar o pastoreio? Como é que você vê assim? Primeiro, né, nós estamos falando de igrejas fundamentalistas, ler a Bíblia na sua literalidade. Né? Eu estava aqui olhando aqui no meu livro, olha só que interessante. Segundo a CEPAL, em 2005, que esse meu mestrado foi em 2005, 6% da força missionária é de homens solteiros, 17% de mulheres solteiras
e 77% de missionários casados. Olha, teve uma época, inclusive no Brasil, em que missionárias solteiras não podiam ser enviadas para missões. E é interessante, Felipe, por causa dessa literalidade da Bíblia, eu li um livro, eu não sei se ele ainda existe, mas que se chama Até os Confins da Terra, de uma mulher chamada Ruth R.U.T.H. Tucker. E ela diz assim, as mulheres se distinguiram em quase todos os aspectos do trabalho missionário, mas os campos de medicina, educação e tradução foram particularmente afetados pela sua perícia. Hospitais e escolas de medicina fizeram parte dos seus empreendimentos, inclusive uma das melhores escolas de medicina do mundo, dirigida por missionárias localizadas em Vellore, na Índia. Elas estabeleceram escolas no mundo inteiro, incluindo uma universidade para 8 mil alunos em Seul, na Coreia do Sul. As escrituras foram colocadas pela primeira vez à disposição de centenas de grupos de línguas diferentes através de sua persistência. Aí, Herbert Kane escreve: quanto mais difícil e perigosa a tarefa, maior o número de mulheres em proporção ao de homens. Isso eu coloquei no meu livro para dizer assim, as mulheres, é interessante, elas servem dentro das igrejas como assistentes sociais, diaconisas, capelanias em hospitais, cuidam eficazmente com carinho dos viciados em drogas, dos idosos e dos enfermos. Quanto à administração e disciplina, o papel da mulher atual nos negócios, no comércio, na lei e na política mostra que, oferecidas as oportunidades, elas conseguem ser também eficazes ao tomar decisões e gerenciar, o que não nega sua capacidade em administrar também numa igreja. Por que os homens, os pastores, inclusive tem um pastor aí famoso, né, que inclusive persegue muito meu marido, já falou que meu marido é herege, mas tem um vídeo dele falando que a mulher tem que ser submissa, não pode ser ordenada, papapá. Então, chamar meu marido de herege não vale muita coisa não, porque ele também está dizendo muita besteira sobre a mulher. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu me deparei, já faleceu, o pastor Antônio Gilberto, ele era cientista, e ele escreveu um artigo chamando de Jezabel, a mulher que fosse falar na igreja, papapá, não tem nada a ver a história de Jezabel com uma mulher que quer pregar o evangelho, né? Olha o nome que eles dão para as mulheres que querem exercer o ministério. Então eu acho que o medo, esses pastores são literalistas e também por trás, que foi até o que eu descobri no meu mestrado, o mercado de trabalho, né, Felipe? Porque 63% da população das igrejas são de mulheres, né? 63%. Essas mulheres, se elas aspirarem ao ministério, meus amigos, agora, o Davi Young Cho, ex-Paul Young Cho, quando ele esteve no Brasil, e eu já o ouvi lá na Coreia, eu fui para o AD 2000, representando, uma das líderes representando o Brasil, e ele falou por que a igreja dele cresceu tanto. Na época, no ano 2000, tinha 22 milhões de membros. Ele disse, eu descobri, acho que eu até menciono ele, eu descobri que as mulheres, aí é isso que eu coloquei, né? As mulheres são eficazes, as mulheres, e quando eu abri as portas da igreja para que a mulher exercesse seu ministério, foi só assim que a minha igreja começou a crescer. Então, por que as mulheres não podem administrar? Agora, a psicóloga Silvia Jerusa. Eu não sou freudiana nem junguiana, embora eu goste muito de Jung, mas eu não gosto da teoria Yin-Yang, por exemplo, que a mulher é subjetiva, a mulher é emotiva, a mulher é mais frágil, o homem é racional, o homem é mais ágil. Não necessariamente. Então, a gente tem que quebrar esses padrões. E eu mostro também na minha dissertação, esse negócio da mulher é o sexo mais frágil. Também não tem nada a ver, porque já foi provado cientificamente, eu li isso inclusive na revista super interessante, eu tenho até de abril de não sei quanto, acho que foi de 94, que diz que a mulher, com a mesma idade do homem, ela vive 10 anos a mais do que o homem. Então, uma mulher de 66 e um homem de 66, lá na frente, eu espero que isso não aconteça comigo com meu maridinho, né? Mas a mulher vive 10 anos a mais do que o homem, porque a mulher, ela é mais forte organicamente. Olha que coisa interessante. Então, a mulher é o sexo mais frágil. Felipe, eu queria ler Vocês conhecem o livro O Martelo das Feiticeiras?
Conheço. Já ouvi falar, mas não cheguei a ler ele completo, não. Mas tem mais ou menos de que se trata. Ai, Eu não conhecia. eu li todinho. Então, eu quero ler para vocês uma parte, eu posso? Desse livro, um pedacinho. Pode, fica à vontade. Gente, porque isso aí acaba com a gente. Que é o que esses dois presbiterianos, tá? Que pegaram esse livro de 1400 e tarará, trouxeram em 1971 à tona, traduziram para o inglês e tem agora em português também. Acaba com a gente, né? As mulheres, deixa eu ver aqui. Bom, os pais da igreja acabam com a gente, né? Olha só, Tertuliano, no ano 160 a 230, Anno Domini, é conhecido por essa célebre frase sobre a mulher. E vocês, mulheres, não sabem que cada uma é uma Eva? Vocês são o portão do diabo. Vocês são as que tiraram o selo da árvore proibida. Vocês são as primeiras desertoras da lei divina. Eu acho que aí explica muito. Quando diz que toda mulher é uma Eva, que foi a mulher que trouxe o pecado ao mundo, que foi a mulher, esquece que foi a mulher também que trouxe a salvação, que a mulher pisou na cabeça da serpente, que foi da semente da mulher que veio Jesus, e esquecem também da graça, né? E a Bíblia diz que não foi a mulher que trouxe o pecado ao mundo. Assim como o primeiro homem trouxe o pecado ao mundo, assim também Jesus, entenderam? Então, não foi a mulher, mas ficou dito que era a mulher. Ambrósio, um dos pais da igreja, derivou o nome mulher da palavra latina mulier, que significa molities mentes, em português, mente macia. E a palavra homem ele traduziu para vir, em latim, que significa anime vitus, que significa força da alma. Era isso que os primeiros pais da igreja acreditavam da mulher. A mulher tem a mente mole, aí eu vou usar um pouco da sexualidade, todos os nossos órgãos são molhados. Eles não sabiam, não conheciam ciência, achavam que a mulher, como o útero é molhado, o ovário é molhado. Teve um pai da igreja que disse que nós somos, a mulher é simplesmente um útero ligado por 2 ovários. Então eles não sabiam, eles achavam que o homem já trazia a criança, já fecundada, e a gente era só o depositório daquele esperma fecundado. Não sabiam que a mulher também participava na formação da criança. Aí ele diz aqui, o Tertuliano, ele diz, vocês são as primeiras desertoras da lei divina. Vocês são aquela que persuadiram o homem Adão, a quem o próprio demônio não foi corajoso o suficiente para atacar. Vocês destruíram tão facilmente a imagem de Deus, o homem, por causa de sua disserção, até o próprio Filho de Deus teve que morrer. Quer dizer, a gente é culpada de tudo. Eu vou encerrar só nessas coisas contra nós. Esse aqui, que algumas dessas leis orais que se encontram no Talmud é uma espécie de compilação das tradições da lei dos judeus, oral, e eles consideram que Deus, em Gênesis 3,16, pronunciou 10 maldições sobre Eva e, indiretamente, as mulheres em geral. Eu vou ler só 3 leis orais do Talmud. É preferível ter o rolo da lei queimado do que ensiná-lo a uma mulher. Rabino Eleazer. É vergonhoso para a mulher ter a sua voz ouvida entre os homens. Megila. O testemunho de 100 mulheres não se iguala ao de um só homem. A voz de uma mulher é uma nudez imunda. Ta'anit. Então, é muito longa essa explicação, mas para vocês verem, olha a ideia que vem sendo trazida desde séculos e séculos antes de Cristo, porque tem alguns filósofos que são de 3.000 anos antes de Cristo, que traz uma ideia da mulher totalmente deturpada. Então, infelizmente, os pastores têm o mercado de trabalho, que eu acredito nisso piamente, que eles dizem, essas mulheres vão invadir a igreja, eles têm o monopólio, né? O monopólio masculino. O homem é o pastor. E tem alguns pastores que permitem as mulheres falar, entre aspas, e na igreja dar um aviso, ou sei lá o quê, mas quando é na hora das decisões,
as mulheres são tiradas totalmente fora. Mas as mulheres é que mobilizam todas as igrejas. É mulher que tem o círculo de oração, é mulher que faz feijoada, é mulher que faz isso, é mulher que faz aquilo, é a mulher que levanta fundos, é a mulher que é assistente social, é a mulher que é a líder do Ministério Infantil, é a mulher que... Pelo menos na minha igreja, temos um líder dos jovens, que é o pastor Will Barros, mas ele também tem um monte de mulher na liderança. Mas o resto dos ministérios, todos são as mulheres. A pastora Thelma é a líder dos obreiros da Bethesda, a pastora Gigi é a líder dos adolescentes, a Gislene Requidal, que não é pastora, mas esposa do pastor Eliel, é líder do coletivo Espelho Meu, é a líder do Ministério Infantil, a Cida é a líder dos casais. Então, assim, eu tenho para mim que a Bethesda só tem os jovens, que é o Will, que é o pastor líder dos ministérios de jovens, e o Lucas Leão. Então, Silvinha, é fantástico tudo isso que você tem falado com a gente aqui. Tô aprendendo demais. E o seu livro, inclusive, ele tá no meu carrinho da Amazon. Eu sempre coloco lá as coisas que eu quero ler e tal, e aí eu vou comprando aos poucos. Mas eu tô vendo que eu vou ter que tirar, né? Que você vai fazer uma atualização no livro. Você tem alguma previsão? Eu preciso, né? Como vocês viram, eu faço muita coisa. Eu preciso parar, né? Mas vamos ver se sai esse ano ainda, né? Eu queria ler uma coisa que você falou isso. Os batistas do Sul são muito radicais, né? E aí tem uma missionária ela era chamada Lotte Moon. Tem até um filme sobre ela, mas nós não vamos encontrar. Ela foi missionária na China por 39 anos. Ela é chamada Santa Padroeira das Missões Batistas do Sul. Essa mulher é a Ruth Tucker que conta a história dela. Olha a história dela. Lotte se tornara para as mulheres batistas do Sul um símbolo do que elas mesmas gostariam de fazer para Deus. Um exemplo brilhante de feminilidade cristã e igualdade sexual. Essa mulher de fibra, após enfrentar obstáculos por falta de homens no campo missionário, uma certa vez clamou por mulheres fortes e vigorosas para encher as fileiras deixadas vazias pelos homens, porque teve, na Segunda Guerra Mundial, morreu muito homem, não tinha homens para mandar para o campo missionário. Essa mulher pegou um trem cheio de panela, desceu, andou 200 quilômetros numa neve, porque a Igreja Batista do Sul não queria enviá-la como missionária. Ela viu um chamado para trabalhar em uma taverna na China, e ela vendeu tudo que tinha, comprou essa passagem de trem. O trem foi parado, porque era na Segunda Guerra Mundial. Ela andou 200 quilômetros na neve, a pé, com um monte de panela, foi para essa taverna e começava a alimentar os jumentos, os cavalos, e a pregar o evangelho para as crianças. E foi uma das maiores missionárias dos batistas do Sul na China, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela disse assim, essa mulher teve que pedir um reforço feminino para resgatar o programa missionário no estrangeiro, a exemplo da missão metodista. Mas essa mulher escreve uma carta tão linda dizendo, provavelmente não era a mim que Deus estava chamando, era um homem. Mas como esse homem não obedeceu ao chamado, Deus me deixou ir. Aí eu escrevi nesse livro, eu disse, não, Lotte, Deus chamou você, porque Deus chama mulheres e homens para fazer a sua obra. É um livro que fica até um pouco poético lá para o fim, mas porque aí até o meu professor, o orientador, foi o Júlio Zabatiero, ele disse, Jerusa, tá muito romântico, isso aqui é para ser uma dissertação científica. Aí ele tirou, aí quando eu fiz o livro, eu digo, mas no meu livro eu vou colocar. Muito bonita essa história, e inclusive poesia serve para isso, né? Pra gente descrever a realidade com uma maneira esperançosa. Pensando nessa questão de gênero ainda, essa desconstrução de gêneros, eu sei que você fez um doutorado trabalhando na questão da homossexualidade e tal. Como que fica essa questão da homossexualidade na igreja, essa encruzilhada, nessa questão do debate, do embate? Como acolher essas pessoas, como repensar a sexualidade na igreja, como que você fez esse trabalho, por que você fez essa pesquisa? Conta aí para nós, aponta alguns caminhos. Bom, aí depois que eu fiz esse sobre a mulher no ministério, eu fui fazer na Metodista Ciência da Religião, né, o mestrado, aí eu já estava interessada sobre isso, Walter, sobre o discurso evangélico sobre sexualidade. O pessimismo negativista da sexualidade dentro da igreja. E aí eu analisei 2 livros do Robinson Cavalcante, bispo Robinson Cavalcante, de falecida memória, 2 livros do Jaime Kemp,
um livro de um casal sobre limites no prazer do casamento, e do Carlos Eduardo Calvani, que é um livro que se chama Bíblia e Sexualidade. Mas, quando eu estava estudando sobre isso, sobre a sexualidade, eu me deparei sobre namoro misto. Tinha muito na minha igreja, você não pode casar, ter julgo desigual, não pode a comunhão da luz com as trevas. Eu achava aquilo meio esquisito. E também eu fui desconstruir sobre a virgindade. A virgindade era uma moeda de troca. Foi esse monte de coisa que eu fiz no meu mestrado. Quando eu estava estudando, eu me deparei com artigos do bispo Robinson Cavalcante, a quem eu conheci pessoalmente, no Geração 90, lá em Brasília. Lembro demais que ele era da Aliança Bíblica Universitária, ele era cientista político. Na época, nós achávamos ele um progressista. E nós jovens mais progressistas, em todos os sentidos, a gente queria ouvir o Robinson Cavalcante. Só que quando eu fui ler os 2 livros dele, que são livros importantes, que eu peguei gente da década de 70, 80, 90 e 2000. Eu vi que o Robinson Cavalcante tinha mudado muito. Ele escreveu vários livros pela ABU. Mas quando ele foi nomeado bispo e assumiu a diocese de Recife, isso eu descobri no mestrado, tá? Eu estou lendo aqui um monte de artigo do Robinson, que eu estava analisando o discurso dele, e vi uma briga na internet dele com o Carlos Eduardo Calvani, que ainda hoje é anglicano. Hoje ele é professor na ciência da religião lá na Universidade Federal de Sergipe. Enfim, aí eu vi essa briga e fiquei curiosa. Aí levei o Jung Mousung, que foi o meu orientador, e disse: Jung, quero falar sobre isso. Aí ele disse: Silvia, você está fazendo um mestrado, você vai tergiversar, então foca só nos livros, foca só na sexualidade em geral. Depois você faz um doutorado focando só a homossexualidade e a igreja. Bom, aí eu obedeci o Jung, mas eu fiquei com aquele negócio do Robinson Cavalcante na minha cabeça e aqueles textos e a briga na internet, porque ele começou a perseguir as pessoas homossexuais da igreja anglicana, pessoas que inclusive ele havia ordenado. Bom, isso está no meu doutorado. Aí eu fui atrás, aí eu terminei o mestrado muito cansada, porque eu sou doida. Eu fiz essas especializações e o mestrado junto, tá? Então, era muita coisa para estudar e eu digo, nunca mais eu quero fazer nada, nunca mais eu quero estudar cientificamente nada, quero ler só os livros que eu gosto de ler. Enfim, quando foi que eu fiz esse meu primeiro mestrado? Foi em 2011. 2016, eu já estava no doutorado. Por quê? Porque um professor da PUC leu o meu livro, Sexo entre a Culpa e o Prazer, pediu para me conhecer e disse: Silvia, por que você não faz um doutorado sobre o debate da homossexualidade na igreja? Aí eu falei, mas tem que ser específico, qual igreja? Aí o Robinson Cavalcante ficou na minha cabeça. Aí eu fui analisar a comunhão anglicana, né, no mundo inteiro, e principalmente a divisão da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, cuja pessoa principal da divisão foi o Robinson Cavalcante. E o debate da homossexualidade. Por quê? Primeiro, quero dizer para vocês que eu sou terapeuta sexual, já peguei no meu consultório várias pessoas homossexuais querendo se suicidar, já livrei várias do suicídio, várias mesmo, e foi muito difícil de desconstruir na cabeça dessas pessoas que Deus não estava desagradável delas. Um deles tinha certeza que era filho do diabo e já tinha feito jejum de 7 semanas, jejum de 7 dias, jejum disso, jejum daquilo, e estava em pleno desespero. Aí por isso, gente, que eu fui estudar. Também quando eu fui fazer minha especialização em sexualidade na USP, eu, Silvia Jerusa, já fui fundamentalista. Eu achava que a homossexualidade era pecado, porque sabe o que é o fundamentalismo? Sabe como é que mata um sapo? A gente põe o sapo na água fria e põe a água no forno. Aí a água vai esquentando, esquentando. Quando ela já está muito quente, que o sapo nota, ele quer pular fora, não consegue e morre. É assim que você mata o sapo. Então, eu acho que o fundamentalismo é isso. Você está mergulhado naquilo, você só ouve aquilo, é aquilo que você aprendeu a vida inteira, é só aquilo que você sabe. Por isso que eu não maltrato muito os fundamentalistas, membros de igreja, e sim os pastores. Quando você abre os olhos, eu vou ser sincera com vocês, eu abri meus olhos quando eu entrei para o mundo acadêmico. Engraçado, né? Eu achava que homossexualidade era pecado. Sabe qual foi o primeiro seminário que sortearam e quem foi que caiu
para falar sobre os efeitos psicossociais da homossexualidade no Brasil, para mim, cara, demais. E aí, eu e uma equipe, a gente foi pesquisar, e foi através de estudo mesmo, que eu mudei totalmente a minha cabeça sobre a homossexualidade. E no meu doutorado, que também vai virar livro um dia, porque quando a gente termina o doutorado, que eu terminei o ano passado, a gente fica meio bodeado, sabe? Sem querer olhar para a tese. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, chama-se A Pessoa Sexual. Eu li muitos teólogos católicos. Aqui, ó, A Pessoa Sexual, por uma antropologia católica renovada. Esse livro é demais. Todd Salzman, ele explica bem direitinho o argumento da natureza. Inclusive o Catito, um querido, que ele me incentivou muito a fazer psicologia. Ele é curitibano. Ele escreveu um livro, Macho e Fêmea os Criou, criticando a homossexualidade. Fiquei tão decepcionada, porque eu era do Instituto Cristão de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, IPPC. Eu saí do IPPC, porque quando eu fui no último congresso que eu fui, era justamente para nós, psicólogos e psiquiatras, discutirmos sobre a homossexualidade. E claro que eu discuti que não é pecado, que eles são feitos assim, que são a imagem e semelhança de Deus, e papapá. E a maioria dos psicólogos cristãos me combateram, inclusive o Catito. Só o professor Zenon Lotufo, que é psicólogo, doutor Zenon Lotufo Júnior, que até hoje é psicólogo, fez o prefácio do meu livro sobre sexualidade, ele acredita como eu, mas poucas... É muito difícil. Eu quero dizer para vocês que eu acho a igreja evangélica, e aí vou usar em geral, cruel, violenta. Eu acho isso uma violência. Violência de gênero, já não ordenar a mulher ao ministério. E violência de gênero também, eu acho que a igreja, ela incita ódio contra a pessoa homoafetiva. A gente nem usa mais homossexual, homoafetiva. E a gente diz condição afetiva sexual. Agora, nós não usamos mais orientação sexual, porque ninguém orienta ninguém. Eu tive uma grande amiga minha que tirou o neto da escola, porque nessa escola, e ela é psicóloga, nessa escola tinha uma criança que foi adotada por 2 homossexuais. Eu fiquei indignada. Primeiro, eu digo isso também no artigo que eu escrevi, homossexualidade não pega, homossexualidade não é ensinada, a homossexualidade é natural. Infelizmente, vivemos numa sociedade heteronormativa. Por exemplo, se você chegar para mim e disser, Silvia, você tem 1 semana para virar homossexual. Não tem como, porque eu sou hétero. Agora, você não pode chegar para uma pessoa homossexual e dizer, por exemplo, não acredito em cura gay, não acredito em terapia de reversão, e é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia fazer terapia de reversão. Tivemos falando sério com 2 psicólogas cristãs, infelizmente, uma de Curitiba, até hoje ela é um terror, e uma do Rio de Janeiro, porque elas queriam ganhar na justiça o direito de fazer terapia de reversão. Uma das maiores crueldades que você pode fazer com uma pessoa é terapia de reversão. E pregar cura gay, porque não é doença. Ser homoafetivo, ter uma condição afetiva sexual é tão natural como ser heterossexual ou como ser... Bom, aí lá vai para outros, porque tem muitas amigas trans, que são coisas que a ciência tem tentado explicar. Não vou nem entrar mais nessa questão dos trans, das trans, mas assim, o Brasil é o primeiro país que mais mata pessoas homossexuais no mundo. E no meu estudo, eu fiz uma coisa errada. Inclusive, a banca caiu em cima de mim por causa disso. Eu queria estudar a divisão da Igreja Anglicana no Brasil. Mas como eu ganhei uma bolsa de doutorado, bolsa sanduíche, fui estudar em Princeton. Rapaz, cheguei naquela biblioteca, você digita a Igreja Anglicana em inglês, né? In Homosexuality. Gente, tinha 5, 6, 7 fileiras de estantes só sobre isso. Ora, eu fui pegando, eu ia de sacola para a biblioteca com os livros e ficava o dia inteiro até as 11 da noite. Bom, o que foi que aconteceu? Descobri os maiores responsáveis pela divisão da Igreja Anglicana por causa do debate da homossexualidade foi o continente africano. Eram as igrejas anglicanas da África. Então, eu diversifiquei e fui estudar. E na África, no continente africano,
existem 7 países que a homossexualidade é passível de pena de morte. E em um deles, se eu não me engano, é em Gana, quando estavam discutindo para penalizar, para ser morte, ser homossexual, o bispo da Igreja Anglicana de Gana pressionou o primeiro-ministro a penalizar em ser pena de morte, a criminalizar a homossexualidade, porque a homossexualidade é criminalizada em inúmeros países do continente africano, com penas de 1 a 14 anos de prisão por ser homossexual. É que eu estudei alguns, Nigéria, Gana, eles dizem que a homossexualidade não existe, que é algo que foi levado pelo Ocidente. Mas aí tem o outro lado que eu coloco na minha tese também, que tem vários escritores africanos que falam sobre a homossexualidade e de como eles são calados, de como eles são penalizados, de como eles são assassinados. Aí eu fiquei, olha que coisa, o país não tem pena de morte para a pessoa homossexual, mas é o país que mais mata pessoas pelo fato delas serem LGBTs. E a igreja, eu acho que a igreja é muito culpada por isso. O discurso fundamentalista e anti-LGBT das igrejas, o discurso da cura gay dentro das igrejas, de conversão. Você pode ser homossexual, mas você não pode exercer sua sexualidade. Isso não existe, gente. Vamos exercer o celibato. Gente, nem padre deveria ser celibatário. Tinha que casar. Ô Silvinha, o papo é bom demais. Eu acho que se você pudesse, a gente podia deixar combinado aqui um rolê da gente fazer um bate-papo aqui só sobre sexualidade, porque você tem tanto conteúdo que um episódio só não dá não, nega. Dá pra fazer uma série. Temos que, porque, e é muito bom, Silvia, é muito importante, porque tem muita gente no Brasil falando besteira sobre sexualidade, sobre homoafetividade, mas que não tem, assim, um mínimo de pesquisa. Então, assim, é sempre muito bom pegar alguém com seu gabarito, que estudou isso a fundo e tudo mais, que tem um respaldo, né, pra gente poder bater esse papo. Então, acho que vale a pena, se você tiver disponibilidade, quem sabe a gente fazer uma série só sobre sexualidade, que eu acho que vai ser muito rico a gente tentar trabalhar isso na igreja de um modo geral, né? Mas eu quero te agradecer demais, ô querido, porque foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. Cara, assim, é muito rico, é sempre muito bom falar com você. E eu espero que a gente tenha, quem sabe, assim, um pouco dessa sua lucidez, um pouco dessa sua energia, desse seu vigor, pra gente, quem sabe, né, tornar esse nosso país um pouco menos injusto. Então, te agradecer demais por esse papo aqui, viu, querido? Eu que agradeço, gente. Desculpa, realmente eu falo demais, né? Mas é muita coisa mesmo. Vamos fazer um, gente, só sobre sexualidade. Aí depois a gente faz um só sobre... Porque uma coisa é sexualidade, a outra é homossexualidade. Outro só sobre o debate da homossexualidade dentro da igreja. Aí eu vou me organizar, vou ter minha tese aqui do meu lado, vou ler algumas coisas importantíssimas para vocês e a gente... Eu vou amar. Tava até brincando aqui com os meninos, Silvinha. Você acompanha algumas séries da Netflix. Eu não sei se você assistiu Sex Education ainda, mas eu brinquei com eles. Eu falei assim, gente, a Silvinha é a nossa sexóloga do Sex Education versão gospel. A gente tá apaixonado. Eu amei aquele seriado. Então, Silvinha, foi muito bom o papo. Eu agradeço demais você ter aceitado participar, vamos marcar certinho os outros. Mas aí, só para finalizar, teria como você passar uma indicação pra gente, seja de série, de filme ou de livros, que tem mais a ver com essa questão de gênero e da questão do machismo na igreja? Uma coisinha bem leve, assim. Eu quero recomendar alguns livros, pode ser, para vocês? Para quem está ouvindo a gente também, porque são muito... Primeiro, né, meu livro sobre sexualidade, Sexo... Esse aí ainda tem para vender. Sexo entre a culpa e o prazer, da Silvia Gerusa. Tem um livro importantíssimo, Mary Douglas, Pureza e Perigo. Pronto, quando a gente for falar de sexualidade, essa mulher é essencial. É um livro de 1966, tem em PDF, é onde tudo começou. Ela analisa o livro de Levítico, o porquê da gente ser... Esse negócio de virgindade, de homossexualidade... Está tudo aqui o começo. Pureza e Perigo. Muito bom. E eu quero recomendar o livro desses dois antropólogos, teólogos católicos, Todd, T-O-D-D,
Salzman e Michael Lawler, Lawle. É melhor vocês procurarem pelo nome. A pessoa sexual por uma antropologia católica renovada. Gente, explica simplesmente tudo, todos os versículos que a igreja usa sobre o celibato, etc, etc. E também esse da Maria das Dores Campos Machado, se chama Religiões e Homossexualidades, que não existe a homossexualidade, né? Existem várias, igual o feminismo, existem vários feminismos. Então, é muito importante esse livro. E o do Carlos Eduardo Calvani, que organizou, inclusive, eu que fiz o prefácio. Chama-se A Bíblia e a Sexualidade. São vários capítulos de vários autores. Não deixa eu ver se é esse nome mesmo. Procure, é Carlos Eduardo Calvani, o organizador. Gente, esse livro é essencial para vocês, Walter, Felipe, Pamela, e quem tiver interessado nesse assunto, esse livro do Carlos Eduardo Calvani é muito importante. Querida, muito obrigado. Beijo aí no seu coração. Um beijo aí no Ricardo, nos filhos, nos netos. Obrigado aí pela... Felipe, me lembrei de dois seriados importantes para a gente, para nós entendermos o judaísmo. Lembrei, seriado. Tem o Nada Ortodoxa. São 6 episódios. É maravilhoso. Essa série. É linda, linda, linda. Não é? Uhum. E eu estou agora assistindo a 4ª e última temporada, morrendo de pena que é a última, que se chama Shtizel, que é o carinha, que é o judeu ortodoxo, que é a história da vida dele. Gente, sensacional. Netflix. É Shtizel. Shtizel. É Shtizel. Aí tem os rabinos, é muito legal para vocês verem de onde veio. Não, importantíssimo. De onde veio esse machismo para dentro das igrejas? Queridos, do judaísmo. E principalmente dos judeus ortodoxos. Assiste esse seriado, vocês vão amar. Shtizel. Maravilhoso. Muito obrigado, querida. Um beijo aí para você. E foi maravilhoso esse nosso bate-papo, extremamente rico. Privilégio para a gente ter você aqui, viu, querida? Olá, meu nome é Felipe Bobarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bobarelli.